após a morte. Ainda não. Até que possa, nossa melhor fonte de informação são as experiências humanas daqueles que experimentaram a morte e viram o outro lado. Uma dessas histórias é a de Daniel Ikechukwu, um pastor africano que ficou morto numa funerária por 3 dias e ainda viveu para contar a história. Vamos acompanhá-lo agora na Nigéria, onde ele conta a história de como foi ressuscitado dos mortos. Ressuscitado dos mortos, uma história verdadeira. Tá, muito obrigado. Olá, crianças, como vocês estão? O Natal para a família Ikechukwu sempre foi uma época de celebração. Celebração do nascimento de Cristo e do amor dos amigos e da família. Oi, pai. Oi. Trouxe um bode pro senhor. Mas desta vez, tudo foi diferente. Aparentemente, tudo parecia bem. Mas por dentro, Daniel estava fervendo de raiva e intolerância. Ele havia brigado com a esposa recentemente e ainda nutria um profundo ressentimento. Tive uma briga com minha esposa na terça-feira. E pus a culpa nela da pequena briga que tivemos. Na noite de terça-feira, ela bateu na minha porta e eu não quis abrir para ela. Então, na manhã de sexta-feira, ela tornou a bater na minha porta. Não abri. Na sexta de manhã, ela acordou e eu saí. Ela me deu bom dia, eu não respondi, não falei com ela. Fiquei quieto e saí na sexta de manhã. Ela me ofendeu, fez uma coisa errada, e eu fiquei zangado e irritado com ela. A raiva de Daniel o cegou tanto que ele nem viu o filho naquele dia. Mamãe! Sim, meu filho. Onde está o papai? Ele foi levar o bode pro vovô em Owerri. Quando o papai vai voltar? Logo, filho, vá brincar. Os pensamentos de Daniel estavam confusos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Conforme o sol começava a sumir, Daniel começou a correr, querendo chegar em casa. Ele ainda estava muito zangado. As ruas dos subúrbios da Nigéria são vergonhosamente rudimentares. Uma experiência difícil, no mínimo. Daniel sabia que devia dirigir com cuidado. Mas naquele dia o carro dele parecia meio lento e desregulado. Quando ele descia uma das estradas de terra, tentou pisar no freio.
Mas não houve resposta. Daniel começou a bombear o pedal energicamente, mas foi em vão. Ele veio chorando me avisar que o pastor estava morto, que havia visto um grupo de pessoas carregando-o sobre as cabeças e descendo a rua. No instante em que ouvi seus gritos e ouvi que o pastor estava morto, eu soube que era meu marido. Por isso, comecei a correr na direção do local que havia ocorrido o acidente. Quando Neka chegou ao local do acidente, ela soube que Daniel ainda estava vivo, mas em estado muito grave. Curiosos o haviam levado para o hospital local, onde Neka o achou. Após ter sido levado para a UTI do Hospital Boronino, Daniel se recusou a ser tratado. Em vez disso, insistiu para que fosse levado até o médico da família na saída de O'Wary. Preciso ver o Dr. Miserek. É o médico da família em O'Wary. Médico da família? Eu não entendo. É o que meu marido quer, doutor. O cirurgião do hospital disse à esposa de Daniel em termos bem claros que ele não estava em condições para viajar devido à extensão dos ferimentos. Senhora, ele não está bem. Está confuso agora. Ele precisa ficar aqui. E não está em condições de decidir o que é melhor para ele. Por isso... Mas apesar dos apelos do cirurgião, Neka foi firme. É o que o meu marido quer. Se ele for agora, receio que ele possa morrer. E não posso impedir isso. Eles nos liberaram naquela noite. Me mandaram assinar e disseram que a responsabilidade era minha. Então assinei. Assim, nós o levamos para o médico particular de O'Wary. No caminho, ele me chamou e disse que eu devia cuidar da igreja, do ministério e das crianças. Cuide das crianças e do ministério. Shhh. Não tente falar. Construir uma casa para você. Por favor, não fale. Alguns são chamados mais cedo e vão embora. Quando a ambulância que me levou do hospital com minha esposa estava em alta velocidade para me levar para um hospital melhor, então, de repente, eu tive algumas sensações. Olhei para cima e vi 2 anjos.
Quando Daniel viu os 2 anjos, ele quis que sua esposa soubesse, mas o anjo fez sinal para que ele ficasse em silêncio. Na mesma hora, o poder da fala de Daniel foi arrancado dele. Neca começou a chorar, temendo que Daniel morresse. Os anjos seguraram Daniel pelos ombros e o ergueram para fora da ambulância. De repente, Daniel se viu em outro lugar com um dos anjos. Daniel, tenho muita coisa para lhe mostrar. Quando olhou, Daniel viu um lugar com uma multidão de pessoas reunidas. E a aparência era a mesma que os anjos. A cor delas era de um branco puro e seus corpos pareciam brilhar de radiação. Devido à aparência semelhante, Daniel achou que estava vendo uma reunião de anjos. Enquanto isso, a ambulância corria para a Clínica Santa Eunice, em Owerri. Neca e um amigo da família esperavam com muita ansiedade enquanto o Dr. José Anebunua examinava o paciente. Onde está Neca? Ah, eu sinto muito. Sinto muito. Não havia mais nada a fazer. Sinto muito. Este é o atestado de óbito. Entregue ao agente funerário. Ele cuidará de vocês. Sinto muito. Então, naquele lugar, o médico o examinou e descobriu que ele estava morto e que não estava mais respirando. Tudo havia parado. Devíamos ir embora e levá-lo para a funerária. Eu não pude acreditar. Eu disse não, meu marido não está morto. Ele não pode me deixar assim. Esta não é uma reunião de anjos, Daniel. É uma reunião dos santos. As diferenças entre os santos e os anjos são sutis. A cor deles é um branco puro, brilhante da cabeça até os pés. Mas a diferença é que os anjos têm asas, enquanto os santos não. Os santos estavam adorando a Deus. Eles adoravam a Deus em uníssono e erguiam as mãos enquanto cantavam. Daniel ouviu o som de muitos instrumentos e não era igual a nada que tivesse ouvido antes. Ele desejou se juntar àquelas pessoas e seguiu em direção a elas, mas o anjo o impediu. Daniel, não vá. Tenho muito para lhe mostrar. Pegue esta pasta e registre tudo o que viu. A multidão que Daniel viu estava olhando para a luz que brilhava como o sol. Era a fonte de toda a luz que havia lá. Era uma luz bem compacta, descendo lá de cima. Agora, estavam todos olhando para aquela luz como se estivessem vendo alguma coisa lá, mas eu não conseguia olhar para aquela luz. Eu não podia olhar para aquela luz porque era muito perigosa para os meus olhos.